pessoas, chegando ao 10º ano na escola. Demonstrava uma grandeza de caráter e respeito pelos outros. Um mês após uma intervenção cirúrgica ao coração, fez uma septicemia, tendo desencarnado em 17 de abril de 1986, com 16 anos. José Ribeiro conheceu o Espiritismo e nele encontrou o esclarecimento e o consolo para acalmar esta dor da perda de um filho. Hoje é colaborador do Centro de Cultura Espírita, dando passo ao domicílio a pessoas acamadas, e é voluntário no Hospital das Caldas da Rainha. Luís Ribeiro nasceu em 24 de maio de 1970, trazendo uma deficiência cardíaca. Levou uma vida. Queríamos que o Sr. José Ribeiro viesse para o palco também, ocupasse uma daquelas cadeiras, por favor. Hélder Constantino nasceu no dia 1 de março de 1977. Levou uma vida normal, estudou, era muito amigo dos animais e desencarnou a 11 de abril de 1998, com 21 anos, vítima de acidentização do qual não teve culpa. Amélia Reis, professora primária, vivia sempre aflita, com receio de que acontecesse alguma coisa ao seu filho, uma espécie de premonição. Posteriormente conheceu o Espiritismo, estudou e tem colaborado em várias atividades no movimento espírita, sendo uma das fundadoras do Centro de Cultura Espírita, dedicando-se ao voluntariado no Hospital de Caldas da Rainha, entre outras atividades. Hélder Constantino nasceu... Alguém viu a Amélia? Faça a favor, Amélia. Pois claro. Nem ela se tinha visto pelos vistos. Muito bem, vamos então continuar com este espaço. A Noémia vai coordenar este entrevistando. Temos ali então o Sr. José Reis e a Amélia. José Ribeiro e a Amélia Reis, a doutora Gláucia, e a Noémia então vai coordenar esta entrevista. Então, boa noite a todo o auditório. Queremos cumprimentá-los e em nome destas pessoas que aqui estão, que já não vale a pena apresentá-las porque já foram apresentadas, e vamos iniciar já a entrevista propriamente dita. A entrevista vai ser muito informal, como irão perceber-se, e o objetivo fundamental desta entrevista será especialmente que todos possamos refletir sobre ela. Provavelmente encontrar-se-ão neste auditório pessoas nas mesmas situações dos nossos dois entrevistados, e nós pretendemos, com este diálogo informal, como já referi, chegar até aos corações das pessoas que estão nas mesmas situações. Portanto, é este basicamente o objetivo da nossa entrevista. Então, começaria aqui pelo nosso amigo José Ribeiro. Eu queria perguntar-lhe que relação é que tinha com, portanto, a relação de parentesco que tinha com a pessoa que partiu, neste caso, que desencarnou. Só um bocadinho, por favor. Assim está melhor, com certeza já me ouve melhor. Queria agradecer o privilégio de ter sido convidado para estar aqui, porque é sempre uma honra muito grande ser recebido da maneira como sou por todos os irmãos do CCE e não só que estão aqui presentes. O meu relacionamento, respondendo à pergunta de Dona Noémia, o meu relacionamento era o meu filho, Luís Ribeiro. Nasceu, como já foi dito aqui, com uma deficiência cardíaca grave, uma cardiopatia cianótica, e entretanto fomos andando sempre de médico em médico, de consulta em consulta, até que chegou a um ponto em que teve que se ir para a operação na Clínica de Santa Cruz de Lisboa. Permita-me interrompê-lo. Nessa altura tinha alguma crença religiosa ou antes conhecia o Espiritismo já nessa altura ou ainda não? Não conhecia o Espiritismo. Eu, nessa altura, chamado extrovertido, portanto não tinha nada de concreto em termos de
religiosidade. Tanto mais, também sabendo nós que o Espiritismo não é uma religião, mas sim uma maneira que nós temos de, enfim, de estudar, de desenvolver, e foi isso que eu aprendi mais tarde. Nessa altura eu não tinha qualquer conhecimento. Mas tinha algum conceito, ou pelo menos pensava na hipótese da sobrevivência da alma nessa altura, que creio que foi uma altura muito complicada, sob o ponto de vista emocional? Sim, muito. Foi muito complicado. E tinha então já alguma... O Luís foi uma perca, na altura eu pensava assim, uma perca imensa que aconteceu lá naquela casa, para mim e para a minha... E onde é que se agarrava nessa altura, visto que refere que não tinha qualquer sentimento de religiosidade, e portanto acredito que provavelmente não tinha uma ideia muito firme, muito segura sobre a continuidade da vida depois da morte. O que é que o senhor e provavelmente a sua esposa, sua família, de uma forma geral, como é que viveram essa situação dentro desse contexto? Acima de tudo, a memória dele, quer dizer, nós não nos agarramos a nada de concreto. Aquilo que aconteceu a nível de espiritismo passou-se algum tempo depois, em que eu por acaso vi uma notícia na Gazeta das Caldas, em que notificava lá que havia uma palestra no CCE. Mas nessa altura o seu filho ainda estava... Não, já tinha partido. Portanto, entretanto, o seu filho partiu e o senhor não tinha tido ainda qualquer contacto com o espiritismo. Não tive. E depois sentiu necessidade de ir à procura de uma... Mas é porque eu fui ao CCE por curiosidade, quer dizer, para saber como é que é, porque eu nunca acreditei que o Luís tivesse partido para uma terra de ninguém, por qualquer coisa que não existisse em nada, porque o Luís, sem desprimor para outras pessoas a quem o mesmo aconteceu, era um rapazinho com uma grandeza de caráter imenso e não fez nada de mal para partir, e eu quis saber respostas. Portanto, considerou que era uma injustiça muito grande ele ter exato. Partido com essa idade e nessa situação. Pois um dia eu fui ao Centro de Cultura Espírita das Caldas da Rainha e depois fui extremamente bem recebido por todos, grande parte dos meus amigos que eu encontrei nessa altura estão aqui, e depois pedi para ser atendido de uma maneira em particular. E fui, acho que falei com o Zé Lucas, ou com a Dona Amélia, já não me recordo bem, e fui extremamente bem recebido e aconselhado, e depois passei a frequentar o centro, sexta-feira após sexta-feira. Permita-me interrompê-lo de novo. Portanto, a partir da primeira vez que foi à associação, e pensámos nós motivado exatamente por esse problema que lhe tinha acontecido, a partir da primeira vez sentiu que ali encontraria um motivo para a sua dor ou qualquer tipo de ajuda que pudesse minimizar a sua dor? Eu acho que não sei, hoje penso assim, não é? Acho que houve uma espécie de um chamamento, eu ir ali. Quer dizer, eu nunca pensei nisso de maneira assim muito séria, muito objetiva. E naquela altura, pronto, depois de ter ido ali a primeira vez, falar com pessoas que já estavam por dentro da doutrina, e depois com o desenvolvimento de todos os dias, e depois fui chamado à participação mais tarde para outras atividades, que já foram enumeradas aqui algumas. Tudo isso me levou a sentir uma atração imensa pela espiritualidade, porque é uma maneira séria, honesta de ver as coisas, não se escamoteia, seja o que for, discute-se as coisas e põe-se em prática sempre em benefício do que é mais possível, e é isso que é o meu caminho e vai continuar a ser. E portanto, deduzo que foi para ficar, não é? E é por isso que está aqui hoje. Já lá vão 8 anos. Exato. E, portanto, ao longo destes 8 anos, considera que, de alguma forma, a dor da partida do seu filho foi minimizada pelo conhecimento ou se quiser, pela consolação que o próprio conhecimento espírita lhe transmite, lhe oferece? Isso foi visto a partir de um determinado momento de outra maneira.
porque a partir do momento em que eu li todos os livros da codificação e a partir do momento em que fiz vários estudos com vários irmãos que estão aí, no Centro de Cultura Espírita, e passei a entrar mais dentro da doutrina, eu pensei, não, peraí, as coisas não terminam aqui, vão muito mais além, e o Luís esteve cá no mundo material comigo, faleceu, partiu, mas não partiu para nada, partiu para uma outra vida, onde ele possivelmente irá reencarnar mais tarde, como nós sabemos. Mas eu passei a partir daquele momento a ver as coisas e a vida e os objetivos de uma forma totalmente diferente do que via até ali. Porque, enfim, como todos nós sabemos, e quem estuda de facto a codificação espírita e quem estuda e lê os livros do Dr. André Luís, especificamente faz o Francisco Canto Xavier e outros, chegamos com certeza e facilmente à conclusão que a vida não termina de facto. É aquilo que eu tenho ouvido pessoas mais avalizadas que eu a dizer estas coisas, que nós espíritas, e eu já posso falar assim com conhecimento de causa, matamos a morte. De repente lembrei-me de fazer uma pergunta, se calhar um bocadinho discreta, mas mesmo assim vou fazer. Portanto, o senhor é casado, a sua esposa eu não conheço, pergunto-lhe, ela abraçou também o espiritismo, ou para ela isso não foi importante, ou não é importante, ou é espírita? É que eu não faço mesmo ideia nenhuma. Importante é, mas que ela frequente do centro do CCR, portanto, ela nunca ligou muito a isso. E eu também nunca a forcei, entre aspas, a participar nas atividades espíritas. Mas ela encontrou também no espiritismo o mesmo que o nosso amigo? Ela não partilha o mesmo caminho que eu nesse campo. Ela, quando está lá em casa, pronto, faz a vida dela, enfim, deem-lhe paz e não se metam na vida dela, porque ela então eu pergunto-lhe, até é interessante, então eu pergunto-lhe, visto que o amigo é espírita e a sua esposa não é, nota alguma diferença na forma como vivem a ausência física do seu filho? Isto é, o amigo vive a ausência do seu filho de uma forma mais natural, mais, com mais aceitação do que a sua esposa, ou acha que não? Acha que a sua esposa também acabou por fazer uma gestão razoável dessa situação? Sim, quer dizer, eu vivo à luz da doutrina espírita a ausência do meu filho. Ela vive mais à luz do catolicismo, ela é um bocado mais apaixonada pelo catolicismo. Pronto, eu sei que o Luís, todos os dias é uma referência naquela casa. Pronto, nós não o chamamos, mas interagimos um pouco com ele. É como se ele existisse ali também, não materialmente, mas espiritualmente. Eu, pelo menos, faço assim. Portanto, a sua esposa está aceita igualmente como... Ela incentiva-me para que eu participe sei lá, em tudo aquilo que eu participo em termos espirituais, às palestras. Portanto, nós, é uma coisa que nós fazemos com muito gosto, muita dedicação e muita fé, é ir à casa das pessoas, transmitir tranquilidade. E a sua esposa a acompanha também? Paz espírita e tudo isso. Como? A sua esposa também o acompanha? Não, nós temos várias equipas no centro e fazemos isso periodicamente, todas as semanas. Mas a sua esposa também o acompanha nesse... Não acompanha. Portanto, o amigo sentiu então a necessidade de passar de alguma forma a sua experiência para o terreno, indo ao encontro de pessoas que não terão ainda a sua preparação e que estão a enfrentar o mesmo... Sim, dificuldades. A mesma dificuldade, o mesmo tipo de dificuldade que... Sim, nós temos isso mais ou menos organizado, portanto, por equipas. Todas as semanas vamos à casa desta pessoa e daquela ou da outra. O orientador e coordenador disso é o meu amigo Tony, nosso amigo Tony que está aí, também, que é um querido amigo. E aí nós conseguimos coordenar entre todos, ir hoje à casa de um, e vamos à casa do outro. Depois, por meio, aparece também, sei lá, a Cruz Vermelha com quem participamos,
aparece também o hospital. Temos a honra e o privilégio de ser voluntários e fazer voluntariado juntamente, pronto, e junto aos doentes acamados e junto às pessoas. Procurar levar muito de nós, sempre, seja o que for, em jogo. Certo, muito obrigada. Olha, eu pedia-lhe para passar o microfone à nossa amiga Gláucia. A Gláucia está aqui como comentadora e, como já toda a gente provavelmente conhece, é psiquiatra e é espírita também e, portanto, era também nesse duplo papel de psiquiatra, portanto, como técnica e como espírita também, que fizesse o comentário que apraz fazer em relação àquilo que acabámos de ouvir. Obrigada. Então, boa noite a todos. E o meu comentário vai ser exatamente fazendo uma ponte relacionada à apresentação que fiz agora à tarde, porque é um exemplo muito óbvio de como os traumas do passado podem se repercutir com provações para a família. Porque, muito provavelmente, o senhor Luiz Ribeiro, o filho, transportou para essa vida atual um karma do passado, um karma que provavelmente se repercutiu no seu corpo físico, traduzindo-se através de uma cardiopatia congênita. O rapaz nasceu com cardiopatia isquêmica, cianótica, com cardiopatia cianótica, que é uma cardiopatia congênita, ele nasceu com ela. Provavelmente o seu perispírito vinha marcado com essa, vamos lá dizer, com essa matriz. E essa matriz vinha, muito provavelmente, com certeza, dizendo melhor, de uma vida passada. Porque nós traduzimos para o nosso corpo físico aquilo que nós já temos a nível perispiritual. Portanto, este corpo físico ficou ali marcado com essa cicatriz de uma vida passada. E traduziu-se naquele corpo com esta cicatriz através de uma cardiopatia congênita. Provavelmente teria uma vida limitada. E essa seria provavelmente essa aprovação para o Luiz ter uma vida durante um curto período de tempo. Com certeza sendo também uma aprovação familiar. Portanto, provavelmente aquela aprovação que seria para o seu filho, uma aprovação de viver durante um curto período de tempo, até muitas vezes o que acontece são espíritos que vêm completar, como a gente sabe através dos espíritos, uma reencarnação anterior, que algumas vezes foi interrompida por alguma outra razão. Então, os espíritos nos dizem que muitas dessas encarnações são complementando encarnações anteriores que foram interrompidas. Poderia, neste caso, ou não, ou sendo outra razão qualquer, completar este período de vida atual num tempo de vida mais curto, sendo então uma aprovação para a família e para ele próprio. Para além disso, seria uma aprovação também para a família no sentido de lidar com a dor da perda do ente querido, né? Que eu penso, e todas as pessoas também acho que sentem como tal, que é uma das dores mais profundas, sentirem a perda do ente amado. Portanto, essa, sem dúvida, seria também uma aprovação aceite pelos pais, com certeza, antes da reencarnação, antes de programar a reencarnação do vosso filho. Portanto, então, não é dado às pessoas um fardo para além daqueles que eles conseguem suportar. O que é muito interessante é que cada um de vocês, os dois, o pai e a mãe, se organizaram da sua forma. Gláucia, exatamente por isso eu gostava de fazer-lhe uma pergunta direta. No seu consultório, certamente que aparecem pessoas nestas condições, pessoas que não conseguem superar a dor e que procuram ajuda médica no sentido de saberem lidar um pouco melhor com ela. Certamente que terá esse tipo de experiência e era exatamente sobre esse tipo de experiência que gostava que nos falasse um pouco para... isto é, até lhe perguntava mais diretamente, o que é que um técnico de saúde pode fazer a alguém que procura nestas situações? Um técnico de saúde, eu não vou responder um técnico, vou responder o que eu diria, não é? Porque é um pouco vago a gente dizer o que é que um técnico de saúde pode dizer, não é? Mas quando a pessoa tem abertura para entender a vida espiritual, eu falo claramente da vida espiritual. Pronto. Quando a pessoa não tem abertura e não tem, vamos dizer, claridade de pensamento para entender a vida espiritual,
eu tento chamá-la para o entendimento, questioná-la sobre o que é que ela acha da vida após a morte e questioná-la sobre o que é que ela acha sobre a vida, para ver se há essa abertura ou não. Mas quando já existe essa semente, eu realmente encaminho-a para um tratamento também a nível espiritual. Porque eu acho que a pessoa encontra no centro espírita, encontra no espiritismo um lenitivo para essa dor. Portanto, mas eu não acho que seja também o único caminho. Exato, porque temos o caso deste casal e era essa questão que eu iria dizer, porque no caso da sua esposa, de diferentes maneiras as pessoas podem se organizar. Portanto, o senhor encontrou uma saída, vamos dizer, um conforto dentro do espiritismo. A sua senhora encontrou no catolicismo. Portanto, aqui não importa o caminho que as pessoas tenham se encontrado para amenizar suas dores. O importante é que elas encontrem um equilíbrio para suas dores e se encontrem em paz com seu sofrimento. Portanto, a aprovação está nesse sentido, de encontrar uma solução para apaziguar os seus corações no sentido da perda e da dor. O senhor encontrou essa saída no espiritismo, ainda bem, porque abriu-se para a espiritualidade e para a vida após a morte. Se ela não encontrou essa saída, encontrou de outra maneira, tudo bem. Obrigada. Vamos agora fazer umas perguntas também à nossa amiga Amélia, que passou pela mesma situação, e começo exatamente pela mesma pergunta. O microfone, se faz favor. Que relação de parentesco tinha também com a pessoa que partiu? Era o meu filho. Era também o seu filho. E faço-lhe também a mesma segunda pergunta que fiz aqui. Nessa altura em que o seu filho partiu, ou até antes um pouco, na fase da doença, não sei bem se foi também uma fase de doença, a Amélia irá dizer. Nessa altura, tinha alguma crença religiosa? Era espírita? Quais eram as suas convicções em termos de vida depois da morte? Olha, sinceramente, ficava muito pela rama. Eu era professora, estava na mesma escolinha praticamente desde que comecei a trabalhar, sozinha, estive lá 18 anos, vivia ali para a minha casa e para os meus filhos. E pronto, evidentemente que acreditava em Deus, sabia que alguma coisa havia para lá da vida e que me obrigava, entre aspas, a ter uma vida mais ou menos equilibrada em termos éticos. Mas, portanto, deduzo que não era espírita na altura. Não, de forma alguma. Não. Portanto, quando ela teve o acidente, bem, toda a minha estrutura mental caiu por terra, não é? Desabou o mundo em cima de mim. Vi-me perante uma situação que me passava completamente ao lado. Portanto, não era espírita, sintetizando. E o meu filho teve um acidente e teve 10 meses em coma. Pronto, nunca mais reagiu a coisa nenhuma. E durante esse tempo, esses 10 meses, eu tive a sorte de ele ter tido uma namorada. E um dia eu sabia que ele tinha namoradinhas, mas não sabia que ele tinha uma namorada. E então, um dia eu estava em casa, o meu filho estava no Hospital das Caldas, e telefonou uma senhora que eu não conhecia, claro que não conhecia. A senhora disse-me que eu não a conhecia, mas que ela estava a trabalhar com um grupo de amigas, e elas que a incentivaram a que ela me sugerisse ir ao centro espírita pedir ajuda. E a senhora identificou-se como a mãe da namorada do Hélder. Pronto, então eu encontrei-me com a senhora nas Caldas e fui ao centro espírita, a Leiria. Bem, entrei e saí. Pronto, também ela não sabia muito bem como é que aquilo funcionava, não nos conhecíamos, mas ela disse que ficaria muito mal com ela própria se não respondesse ao apelo das amigas.
E, portanto, que me lançava esse desafio, graças a Deus. Entrou e saiu, quer dizer, não assistiu a nada? Não, eu não percebi muito bem como é que era o atendimento. Um centro grande tem sempre esse inconveniente, ou também eu não estaria na melhor forma, também não posso ir por aí, mas sei que foi, quer dizer, não rendeu grande coisa. Mas, entretanto, a senhora não desistiu e mais tarde ligou-me novamente a dizer que havia um grupo espírita em formação nas Caldas e que as pessoas daquele centro em formação, digamos assim, estavam dispostas a ir visitar o meu filho. E eu disse que sim, evidentemente. Quer dizer, eu nessa altura, tudo quanto viesse, para mim era ganho, não é? Porque eu, na altura, os médicos já o tinham mandado para casa. E eu e toda a gente que tem um filho doente, nunca pensa que ele vai morrer, ou pelo menos não admite, não é? Acha sempre que ele vai melhorar. E pronto, se aquelas pessoas acreditavam, tudo bem. Então eu, semanalmente, lá visitava o meu filho. Deram-me um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu li, reli, pelo menos as partes que me interessavam, mas sinceramente a minha cabeça não conseguia abarcar tudo aquilo. Se bem que me questionasse que aquilo era um mundo que eu não conhecia. E, entretanto, havia gente nesse grupo que ia lá visitar o meu filho, já disse, que conversavam com ele como se ele tivesse a entender aquilo que lhe estavam a dizer. Eu achava aquilo o máximo do disparate. Mas eu ouvindo, estava ao pé, também estavam lá as visitas e hoje-me embora parecia mal. E determinadas coisas que lhe diziam encaixavam na minha pobre cabeça. Aquilo fazia sentido dentro da minha pouca capacidade de raciocínio. E depois, avançando um bocadinho, quando é que foi pela primeira vez ao Centro Espírita? O Hélder ainda estava cá ou já tinha? Ainda estava cá. Porque aquelas pessoas diziam que lá no centro tratavam a água e depois eu ia lá levar água e trazer água para me darem água. E então isto foi um processo lento. A minha vida é tudo ao contrário. De tal forma que foi o Espiritismo que foi ter comigo e não eu que fui ter com o Espiritismo. Pronto, foram os espíritas que fizeram o favor de me fazer companhia durante aquele longo tempo do teu inverno e primavera. Depois, emprestavam-me também livros, esta gente é pródiga. Emprestaram um livro que se chama Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E aí eu comecei-me a perceber, esse livro é poético, mas é muito duro. E eu comecei-me a perceber que havia realmente uma realidade que me estava a passar ao lado. E fiz este propósito. Neste momento eu não tenho cabeça para me debruçar sobre isto. Aí já tinha ideia de que o Espiritismo era uma coisa muito séria. Só que a minha cabeça não dava, eu estava absorvida por aquela situação. Mas fiz o propósito de, quando a situação se mudasse, aí iria debruçar-se sobre essa questão. Porque eu achava que se havia um mundo, que aqueles dois livros me despertaram para ele, e se havia um mundo para o qual o meu filho transitou, se eu era o máximo da mãe a acompanhá-lo no mundo físico, havia de me inteirar bem de como é que era o mundo onde ele estava agora. E foi isso que eu fiz. Entretanto, quando o seu filho partiu, a Amélia já estava minimamente preparada, sob o ponto de vista de conhecimentos e penso eu também um pouco emocionalmente, para esse acontecimento. Sim. Minimamente, porque nunca se está preparada, mas pelo menos já estava. A Amélia consegue avaliar ou imaginar o que é que teria sido esse acontecimento se o Espiritismo não tem ido ter consigo, como a Amélia disse. Portanto, consegue imaginar a diferença que teria havido no caso de não ter acontecido isso?
Consigo. Eu ia continuar em casa, tentando, de algum modo, racionalizar aquilo que se tinha passado, ia continuar com a minha vida, dentro dos parâmetros que tinham Citatel e que não tinham muito mais horizontes senão ir para a escola e vir. A Amélia é casada também. E o percurso do seu marido foi idêntico ao seu ou tal como aconteceu com a esposa do nosso amigo, foi diferente? Não, foi diferente até porque na altura eu tinha que estar nas Caldas, onde tenho casa, e ele estava na aldeia. Tinha que estar nas Caldas para estar mais... Não, eu refiro-me ao percurso ao nível da relação que teve com o problema, não é? Daquela fase antes da morte, já o fiz sempre sozinha. Eu fui uma pessoa que viveu a morte do filho sozinha. Porque eu estava nas Caldas sozinha, ia todos os dias para o pé dele sozinha, até aguentar. Quando aguentava, vinha para casa e depois de manhã tornava a ir. Portanto, todo esse percurso eu fiz sozinha. Agora, o conhecimento do espiritismo também o fiz sozinha, o meu marido estava empregado. Portanto, não, o seu marido não é espírita? Não. Não era e não é? Não é? Pois. E portanto, pergunto-lhe, portanto, a forma como lidaram com o problema, com a situação, é idêntica, isto é, o seu marido, no fundo, sofre mais por não ser espírita em relação à perda do seu filho, ou acha que ele conseguiu encontrar ferramentas diferentes para também tentar ultrapassar da melhor maneira essa situação? A situação dele é um bocadinho delicada porque ele viveu o trauma da guerra e isola-se bastante. De qualquer modo, em nossa casa o espiritismo reina, porque se eu não estiver em casa ele atende todos os telefonemas e dá conta do recado, os livros ficam por todo o lado, dá conta do recado, eu venho para o centro, ele abre e fecha o portão. É uma espécie de espírito ajudante, é isso? Mais ou menos, a coisa. Está bom. Portanto, de alguma forma, ele também foi encontrar essa bengala, digamos assim, embora um pouco menos eficiente, penso eu, mas às vezes dando-me grandes lições. Eu ainda estou cá muito para baixo em relação à compreensão que ele tem do sentido da vida. Passaria uma vez mais o microfone, se faz favor, à Gláucia e pedia-lhe também a mesma coisa para comentar as palavras da Amélia. Meu comentário vai ser um pouquinho diferente do senhor José. O que eu achei interessante é a ingenuidade da Amélia. Desculpe, Amélia, porque se calhar os nossos irmãos espíritas iam lá para preparar o desencarne de seu filho. E não porque achavam que ele iria melhorar, né? Se calhar estavam a querer apressar o desencarne dele. Portanto, a Amélia convenceu-se que eles estavam indo lá porque acreditavam que ele iria melhorar. E se calhar estavam indo lá para ajudar a ele fazer o desenlace mais rapidamente, com menos sofrimento. Mas isso era para dizer o quê? Para dizer que nós pensamos muitas vezes que sabemos o que é melhor para os nossos entes queridos, porque temos dificuldade de nos desapegar e deixá-los ir. E muitas vezes esses desencarnes demoram mais por isso, porque nós não deixamos os nossos entes partirem pelo nosso apego. Por outro lado, temos também dificuldade em de entregar a Deus, ao universo, às leis de Deus, não é? Que faça o melhor pelos nossos filhos e pelos nossos entes amados quando estão no leito de morte, com a certeza de que nenhum sofrimento é inocente, nem para nós, nem para os nossos entes amados. Passa aqui aos excessos. Não sei se ainda temos muito tempo, vocês estão a controlar, não é? 2 minutos. Obrigada. José, de repente lembrei-me
E estamos a caminhar já para o final desta entrevista e, tal como eu disse no princípio, o objetivo não é fazermos uma exposição pública da nossa dor, nada disso, mas sim que, no fundo, este testemunho, portanto, a vossa disponibilidade, que desde já agradeço e que se calhar nem todas as pessoas teriam a capacidade para estar aqui a falar num assunto que continuará a ser certamente doloroso, e portanto nesse aspecto nós agradecemos profundamente, exatamente porque o objetivo é que cheguemos aos corações de outras pessoas que estão a passar pela mesma situação que vocês passaram e que com o vosso testemunho elas possam sentir a sua dor um pouco amenizada. Então, nesse sentido, eu gostaria que o José nos pudesse dizer, porque uma coisa é dizer o José, outra coisa é dizer eu que ainda não passei por esta situação. Esta encarnação não vou passar, com certeza, porque não tenho filhos. Portanto, o que eu lhe pedia era, o que é que poderia dizer, imagino que está aqui uma pessoa à sua frente que passou pela mesma dor, o que é que lhe diria? O que é que acha que o seu coração lhe diria para tentar ajudar essa pessoa a ultrapassar com menos dificuldade essa situação? Bom, ultrapassar concretamente é extremamente difícil, se não é impossível de ultrapassar, mas procurar ter uma vivência forte com a doutrina espírita, procurar ir aos livros de codificação, ir ao contacto direto com todos os irmãos, e aí nós conseguimos uma ajuda imensa. E pronto, acontece-me que eu, quando isso aconteceu, eu estava sozinho no hospital juntamente com o Luís. Ele faleceu praticamente comigo e entretanto isso foi uma coisa horrível, porque enfim, eu não estava preparado para coisa nenhuma. Depois apanhei isso e o Luís viveu lá em casa durante 16 anos. Havia particularidades, pronto, em que ele, o problema que tinha oscilações de temperatura no corpo. Eu muitas vezes cheguei-me a deitar de um lado e a minha mulher do outro para aquecer o corpo dele. Portanto, independentemente, e sem discriminar para a minha filha, que também tenho uma filha e 2 netos, com a graça de Deus também, o Luís sempre foi o Luís. Quer dizer, nunca foi tratado de diferente maneira, mas foi tratado de uma maneira muito própria em função das dificuldades que ele tinha. E nós andamos sempre pelo médico, sempre com um imenso cuidado, para não se constipar, para ter, pronto, uma vida mais ou menos decente, chamamos assim, em função da doença que ele tinha. O conselho que eu dou às pessoas, se é que posso dar conselho a alguém, é que encarem as situações que poderão eventualmente acontecer, porque ninguém está vivo para vir a acontecer, encarem sempre de uma maneira positiva, procurando ir ao encontro de explicações que nos deem a força, a luz e a tranquilidade, para que nós possamos levar o dia a dia sempre também e em função daquilo que eles queriam que nós fizéssemos. É isso que eu faço, e com a ajuda de todo o pessoal do CCE, que eu considero como amigos, penso que não tem mais ninguém amigo, julgo eu, procuro ser uma pessoa normal para toda a gente, procurar ir ao encontro de conselhos, de situações em que nós possamos interagir uns com os outros, sempre em benefício de outras pessoas carenciadas, mas também ir ao encontro dos desencarnados já, pessoas mais evoluídas espiritualmente ou menos, mas aqueles que estarão melhores para nos procurar nas nossas preces, pedir a Deus para que a vida deles continue a ser facilitada, àqueles mais carenciados, para que Deus, na sua grandeza, possa fazer com que eles mesmos possam haver luz na sua maneira de pensar, para que possam seguir um caminho de bem, um caminho sempre
e em função, nunca em prejuízo, mas em função e sempre do benefício, o que é mais preciso. É isso que eu faço hoje e é isso que eu, se me permitem, aconselho às pessoas. Muito obrigada. Provavelmente através do conhecimento espírita, procurar racionalizar um bocadinho as emoções. Se calhar estou a dizer um disparate, não é? Mas provavelmente o caminho será um pouco por aí. Não, Amélia? Bem, assim, eu há bocado esqueci-me de dizer, ou não tive a oportunidade, uma das coisas que eu achava mais estranho era o que é que movia esta gente, já posso dizer assim, a agir desta maneira a troco de coisa nenhuma. Porque não era bem assim que eu ouvia dizer. Esta gente, o pessoal do Centro Espírita. Sim, era isso que eu pensava. E depois, após tudo aquilo que se passou, porque eu tenho uma característica muito peculiar, sou da beira e sou teimosa. E quando tive a oportunidade de me inscrever no curso básico de Espiritismo, ali vai ela sem falhar. Aconteceu que, passado pouco tempo, eu estava com uma turma de curso básico na minha frente. E nesse, na terceira ou na quarta aula, em que eu estudava aquilo à bruta para não dar muitos erros, não é? Estava lá um aluno, vou contar isto porque passou ali no filme e faz alguma sequência. Estava um aluno do curso, sentado lá nas cadeiras, que no fim da aula veio ao pé de mim e trazia um papelito enrolado nos dedos e perguntou-me: Dona Amélia, diga-me lá uma coisa, o seu filho era alto e delgadinho? Era. Olha, isto caiu de paraquedas, para ninguém calcular. Então, olha, eu por acaso tinha uma bicicleta azul. Passou o meu quadro no filme há bocado. Sinceramente, eu teve uma bicicleta na adolescência, mas a ideia que eu tinha da bicicleta é que ela era preta. Eu disse, sinceramente não me lembro, mas a ideia que eu tenho é que ela preta. Mas por que me está a perguntar isso? E ele disse, é porque teve ali um jovem ao pé de mim, também esteve aqui ao pé de si, debruçado sobre os seus ombros, e ele disse-me: vais dizer à minha mãe, isto para mim era chinês autêntico, vais dizer à minha mãe que eu a amo muito. E eu, está bem. E ele, por visto, também disse, está bem, mas acho que o questionou dizendo-lhe, perguntando-lhe: olha, vais ter que mudar. Tinha mais prática do que eu na mediunidade, logicamente. Agora entendo isso passados 15 anos. Vais ter que me dar um sinal para que ela acredite em mim, senão eu ia lá dizer: tu amas muito, fica fácil, não é? E ele disse-lhe: fala-lhe de uma bicicleta azul de que eu gostava muito. E trazia esta frase que eu acabei de dizer, escrita no dito papel que tinha enrolado no dedo. Eu não quis desanimar, mas eu achava que a bicicleta era preta mesmo. No dia que fiquei nas Caldas, como digo, no dia seguinte fui à aldeia, de manhã, o quadro da bicicleta estava lá, no barracão onde eu tenho a lenha, e eu sabia que ela tinha pintado com um spray prateado, mas ela já não tinha rodas, e na forquilha da bicicleta, não sei se é assim que se chama, ele já tinha tirado as rodas e o spray prateado não tinha chegado a essa zona, onde estava o parafuso da roda. E essa zona era de facto azul forte. Depois eu trouxe a bicicleta cá para a rua, estava a chover, raspei-a com uma faca e ela era azulinha. Linda. Pronto, ficamos então por aqui. Muito obrigada pelo vosso testemunho e desejamos sinceramente que continuem a estudar o Espiritismo, porque não tenho dúvidas nenhumas disso. Apesar do meu marido não ser um espírita no ativo, o quadro da bicicleta continua religiosamente sem ir para a sucata no sítio onde eu o deixei. Pronto.